A professora vai ser bem precisa, bem objetiva, porque a gente já teve as nossas aulas, né, com relação ao capítulo 7, segunda parte. E nessa videoaula você bem precisa bem objetiva para não estender muito. Por isso eu vou dividir em 3 partes. A primeira eu já dividi e postei para vocês, a primeira parte com relação à história de Roma, essa aqui vai ser a segunda parte, e depois vem uma terceira parte para fazer um fechamento, tá bom? Mas, no final das contas, tudo é o mesmo contexto, né, do capítulo 7, tá joia? Na última aula, nós paramos com relação à monarquia, né, que chegou ao seu fim com a queda de Tarquínio Soberbo, ou Tarquínio II, ao qual os patrícios, né, articularam para que, na verdade, acabasse a monarquia em Roma e eles, então, conseguissem implantar a república, por assim dizer. E eles acabaram, na verdade, conseguindo essa façanha. A partir daí, então, o período republicano, nós vamos identificar alguns pontos. Na postura de vocês, não especifica, né, claramente esse daqui, mas nesse slide já dá para a gente ter essa noção. Os principais magistrados seriam formados pelo Senado, que era considerado como cargo vitalício, e o órgão supremo, vamos assim dizer, durante o período republicano, né? Então, era formado, na verdade, pelos patrícios, né? Então, os patrícios que detinham e dominavam o Senado na implantação da República nesse período. Depois viriam assembleias, que seriam denominadas de Assembleia das Tribos, Assembleia da Plebe e Assembleia Centuriata, tá? Cada uma delas vai ter uma sua respectiva influência ou função nos cargos públicos que nós vamos ver a seguir, que aí sim vai estar especificado na apostila de vocês, tá bom? Os cargos públicos que constam na apostila são esses: o cônsul, pretores, censores, questores e edis. O cônsul já vai ser classificado, identificado, né, com 2 reis, ou 2 cônsules, vamos assim dizer, que são eleitos por 1 ano. E cabe a cada um desses cônsules uma respectiva função. Um cônsul pode, por exemplo, administrar a cidade durante a guerra, vamos assim, né, definir, e um outro cônsul, na verdade, vai justamente estar articulado com relação ao período da guerra, né, com a guerra em si, vai estar envolvido com a guerra em si. E, nesse caso aí, os dois têm que entrar num entendimento comum também. Caso façam algo de errado, podem ser destituídos, né, do cargo. Os pretores, eles vão ter mais a função das leis, né, da aplicação das leis, então vão estar relacionados com a justiça, né, lembrando que as leis nesse período eram leis orais, que poderiam facilmente ser manipuladas, modificadas pelos patrícios de acordo com os seus interesses. Nós vamos ter aqui também os censores, como o próprio nome já está dizendo, eles tinham o controle do censo populacional. Então, né, eles já controlavam, tinha uma noção com relação a isso, da renda da população, né? E aí dividido os grupos entre patrícios, plebeus e clientes. Os escravos, eles eram adquiridos através das guerras ou dívidas, em sua maioria das vezes por dívidas, na verdade, principalmente com relação aos plebeus pobres. Os questores cuidavam, então, da arrecadação de impostos, o que, na verdade, poderia ser recolhido para investir no melhoramento, de Roma, então seria essa a função dos questores, e os edis responsáveis pela segurança, abastecimento e conservação das cidades. Então, saneamento básico, né? Uma infraestrutura, vamos assim dizer, com relação à cidade de Roma. Então, esses seriam os cargos públicos de extrema importância. Aqui seriam justamente alguns desses membros, né, dos cargos públicos, dando destaque e ênfase para o tribuno militar, que depois se tornou tribuno da plebe dentro do Senado. Então, seria o primeiro representante plebeu dentro de um grupo que era denominado por patrícios. A República. Também nessa República, nós vamos identificar aqui as lutas sociais, como eu especifiquei em Roma. Essas lutas sociais seriam o confronto entre patrícios e plebeus, ao qual os plebeus reivindicavam pelos seus direitos políticos dentro da sociedade romana, né? Até então, as leis elas eram orais, facilmente sendo manipuladas de acordo com os interesses dos patrícios, e os plebeus eles só acatavam e obedeciam, na verdade, aquilo que os patrícios queriam. Na apostila de vocês, nós vamos dar ênfase e destaque a esses 4 pontos aqui: tribuno da plebe, lei das 12 tábuas, lei canuleia
e leis licínias. Lei Poetélia e Lei Hortência também fez parte dessa reivindicação, mas não é tão ressaltado na apostila de vocês. Primeiramente, qual foi a primeira conquista plebeia? A primeira conquista foi com relação ao tribuno da plebe, né? Então, o tribuno da plebe teve direito a um tribuno no Senado, que depois, com o passar do tempo, ampliou-se para 10. Os plebeus também conquistaram a lei das 12 tábuas, que seria a primeira lei escrita romana. Lembrando que anteriormente as leis eram orais e que eram de fácil manipulação dos patrícios de acordo com seus interesses. E ali, preto no branco, não tinha que ser mudado. Todos os grupos sociais teriam que seguir de acordo com a interpretação. A lei Canuleia permitiu o casamento entre patrícios e plebeus, mas com patrícios, ou melhor, com plebeus da ala rica, né? A ala pobre não tinha direito a esse tipo de permissão. Então, os plebeus ricos poderiam se casar com filhos ou filhas, né, dos patrícios, através da lei Canuleia. As leis licínias determinavam que um dos dois cônsules tinha de ser plebeu. A princípio, os dois cônsules eles eram de origem o quê? Patrícia. Já com as leis licínias, daria direito a terem dois cônsules realmente, porém, um de origem patrícia e outro de origem plebeia. E os dois tinham que entrar no entendimento, numa espécie de denominador comum, ok? A lei Poetélia proibia a escravidão por dívidas, que nesse caso iria aí atender aos plebeus pobres, que em grande maioria, né, eram justamente eles que compunham o grupo dos escravos através das dívidas. E a lei Hortência, que decidiu o quê? Todas as decisões tomadas pelos plebeus em suas assembleias iria prevalecer para todos os cidadãos. Então, independente se fosse patrício ou plebeu, todos iriam catar e obedecer o que fosse, né, decidido nessa assembleia, por assim dizer, formada pelos patrícios e pelos plebeus. Então, dessa forma que funcionariam essas duas leis, tá? Dando ênfase somente, aqui de acordo com a apostila, a essas 4 primeiras. Aí, então, veio o que nós chamamos, né, de, ainda no período republicano, a chamada Guerras Púnicas. O que eu já havia dito a vocês, foi uma luta travada entre cartagineses e romanos, ao qual o objetivo dessa guerra seria conquistar o mar Mediterrâneo, que estava sob o domínio de quem? Dos cartagineses. Conquistando o mar Mediterrâneo, teria o domínio do comércio marítimo. Nessa guerra, quem acabou vencendo foram os romanos, né? E, consequentemente, a partir daí, eles foram conquistando e anexando outros territórios até depois da formação definitiva do Império Romano. E aí, então, esses impérios, ou melhor, esses territórios conquistados e anexados seria a Macedônia, a própria Grécia, parte da Ásia Menor, que seria o continente asiático, a Gália, que também seria inserida, né, em Roma, Egito e norte da África. Aí, nesse caso, o norte da África seria a cidade de Cartago. Beleza? Tranquilo? Aqui temos uma visão geral justamente do que foram essas guerras púnicas. Cartago está aqui ao norte do continente, né, africano, porém também a gente vê aqui um domínio cartaginese do lado justamente dessa região que depois foi denominada, chamada de Península Ibérica, que levou à formação de 2 reinos, né? Reino da Espanha e de Portugal. Mas é um conteúdo lá na frente que a gente vai estudar. E aqui a Península Itálica, que eu havia dito a vocês, né, na correção da atividade. Né? Essa linda bota cano longo. E aqui a cidade de Roma, que depois, né, foi formada então o Império Romano, abrangendo vários territórios sob o domínio de um único imperador, que se chamou Otávio Augusto. Ok? Vou parar por aqui, então, né? Vou deixar a parte referente, né, à reforma dos irmãos Graco, primeiro e segundo triunvirato, para a terceira videoaula, para aí depois, então, né, fazer o fechamento em definitivo do capítulo 7, né, através dessa videoaula. Espero que tenham gostado. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!